A sua empresa pode estar correndo risco e você nem se deu conta disso. Hoje você vai entender os maiores erros que os empresários do digital cometem e que talvez você esteja cometendo também. Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio maravilhoso. E antes da gente chamar nossa convidada maravilhosa, quero agradecer aos nossos colaboradores, Vó Alzira do Pechincha, sempre trazendo aquele bolo maravilhoso. E também a RR Martins Personalizados, que é quem faz essas canequinhas aqui. Inclusive, se você quiser tomar um café com a gente na sua casa, um chá, só mandar pra gente aqui no direct ou aqui no comentário, que a gente consegue também disponibilizar essa caneca pra você, pra gente estar todo mundo juntinho, né, vendo o podcast. E, gente, a nossa convidada de hoje é poderosa, né? Olha, ela a gente, manda a gente e já estava aqui, a gente já estava aqui nos bastidores, né? Ela já me deu vários mudar. conselhos aqui que eu vou ter que mudar pra hoje, né? Gente, para esse bate-papo sobre blindagem jurídica de negócios digitais, a gente está recebendo a Gisele Kader. Seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada, meninas. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e, desde já, parabéns pela iniciativa, principalmente pela preocupação com você que está em casa assistindo, Sim. de terem escolhido um tema como esse, porque todo mundo pensa em tudo, né? No tráfego, como eu vou vender mais, como eu vou melhorar ali o meu custo por lead, a equipe, o time, mas ninguém pensa nos BOs. Todo mundo tem medo de advogado, gente. Sim. E é isso. Eu costumo dizer que normalmente as pessoas, quando conversam comigo, saem rindo, porque todo mundo tem medo de advogado, só pensa de advogado quando dá problema. Não, aqui a gente vai ter um bate-papo super tranquilo, super leve, e você vai ver que é melhor do que vocês pensam. Ai, que bom! E, Gi, eu quero saber de você como que você, primeiro entendendo um pouquinho, né, da sua vida, que a gente quer saber também, tudo da sua vida, como você entrou nessa área, né, de blindagem de negócios digitais, como você despertou para essa área, como é que foi também a escolha de ser advogada? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Eu sempre trabalhei com proteção de negócios. Desde pequenininha quis ser advogada, aquela história toda, né? Acho que se eu não for advogada eu não vou ser nada, porque é a história do tal do dom, né? E quando eu entrei para a faculdade, me formei muito cedo, muito nova, sempre tive cara de menina, tenho até hoje, obrigada. Mas eu sempre procurei... Tinha esse senso de proteção do outro, de defesa, tudo isso, que eu acho que é nato para muitos advogados. Enfim, comecei atuando na área do direito imobiliário. E trabalhei 17 anos no mercado corporativo. Gente, 17 anos de mercado corporativo. CLT, tal. Fazendo o quê? Proteção de grandes operações. Então, compras de terrenos para as construtoras, operações multimilionárias. Estava quem? Estava a Gisele lá, fazendo toda a proteção contratual, o que podia acontecer de errado e tal. Quando você vem para o digital, principalmente na época da pandemia, né? O digital, nossa, virou o sonho americano, quero viver do digital, né? É quase isso. E aí, quando vem a pandemia, vem aquilo tudo, eu já estava meio cansada de CLT, cansada do corporativo, tudo aquilo. E aí vem essa nova versão do mundo e o digital se apresenta para mim. Quando isso acontece, o que você pensa? O que todo mundo pensa em casa? Vou trazer o que eu sei fazer no offline para o digital. Nossa, óbvio, eu já tinha quase 20 anos de experiência jurídica, gente. Eu sou um dinossauro jurássico. E aí falei, nossa, vou tirar isso de letra. Não. Porque a gente chega no digital, é tudo diferente. A gente é um bebê, a gente não sabe nada. Eu não sabia o que era tráfego. E eu falei, meu Deus. Vou ter que traficar. Tipo, o que é isso? Era tudo muito louco, né? E eu vi que não ia ser tão fácil assim. Até então, o que a gente faz? Vou vender um curso de direito imobiliário para corretores de imóveis, advogados. Cara, é o que eu acho que a maioria das pessoas pensam quando entram no mercado, de trazer o que fazem no offline. Quem disse que deu certo? Lógico que não. Lógico, foi uma catástrofe. E eu falei, gente, eu que sou tão boa, não sou boa para isso. E aí começam as frustrações e tudo isso. Porque eu também sempre tive um senso de justiça, sabe?
Eu sempre fui aquela de, não, eu vou ajudar o outro, Eu nunca soube cobrar as pessoas. Nossa, eu era péssima para cobrar as pessoas, gente. Socorro, Deus. Mas eu queria ajudar. Eu queria aquele senso do fui útil. Sabe? Se a pessoa, sabe, precisou de ajuda, lembrou de mim. Eu sou o primeiro nome. Eu acho que isso me deixava mais satisfeita do que a própria questão do ganhar dinheiro. Eu sempre tive esse defeitinho. Né? Depois que a gente entra no digital, vem a história do mindset, nananana, que a gente vai vendo, poxa, né? Até relógio não trabalha de graça. Enfim. E aí eu falei, cara, não tá rodando esse negócio de imobiliário, não. E eu comecei a entrar em grandes mentorias, participar de eventos com mulheres. E ali eu falei, cara, o que eu posso fazer de útil para elas? Porque ninguém aqui quer saber de mercado imobiliário. Ninguém quer comprar imóvel, alugar imóvel. O povo quer vender. Quer vender curso, quer vender mentoria, quer ganhar dinheiro. E aí eu comecei a prestar atenção que ninguém falava de segurança. É óbvio que hoje temos grandes advogados e advogadas do mercado digital ligados a essa área. Hoje em dia eu fico muito feliz com isso. Mas a gente não tinha. Ou que tinha era um ou outro e ainda assim não era nada tão específico para isso. Porque os advogados que tinham, eles queriam vender mentoria, queriam vender curso. Ninguém queria ajudar ninguém, não, querida. Queria era todo mundo ganhar dinheiro. Eu falei, gente, ou eu estou muito errada, e tô, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, eu não quero. E ali eu falei, vamos virar essa chavinha. E eu tenho que ajudar esse povo. E ali eu comecei a fazer como se fosse um laboratório. Então, cada mulher eu ouvia. Você tem contrato? Tenho, peguei no Google. Tem contrato? Tem, meu namorado que fez. De que área ele é do direito? Não sei. Você tem contrato? Não, tem que ter. E aí eu fui ouvindo umas coisas assim que eu fui ficando assustada. E eu falei, cara, o pessoal tá empreendendo. Como é que você tem uma empresa e não... Sabe? Isso não faz parte do que tem que ter. Porque tem que ter. Tem que ter CNPJ, tem que emitir nota fiscal, tem que ter alguém para te ajudar. Mesmo que você comece no eu presa, a primeira coisa que você vai fazer é contratar alguém para te ajudar quando você começar a crescer. E ninguém pensava e falava disso. Eu falei, tá aí. Eu vou socorrer esse povo, porque tá ruim. Aí eu comecei a me especializar dentro dessa área. Fui estudar direito digital, fui atrás de me alimentar de informações, porque a parte contratual eu já tinha. Já tinha formação em pós-graduação em direito contratual e tal. Eu falei, bom, agora vamos fazer o que tem que ser feito. E ali eu comecei a desenhar esse projeto da blindagem. E quando eu apresentei isso para minha mentora, o negócio foi tão incrível, foi tão com riqueza de detalhes que ela falou, eu quero. E as pessoas, quando eu falava, eu quero. Eu falei, cara, é isso. Porque eu me sentia feliz em ajudar e eu ganhava dinheiro, né, gente? Vamos combinar. E ali foi começando. Nasceu a blindagem. Aí criei um mecanismo único, uma metodologia, até que hoje eu enxergo que o meu escritório, que é o GCA Advocacia, ele não é a blindagem. Ele está muito além disso. Então, é como se a blindagem de negócios, porque hoje em dia, nossa, todo mundo passou a falar de blindagem, nem eu aguento mais. É blindagem do financeiro, a blindagem da unha, blindagem não sei o quê. Agora tem um monte de advogado da blindagem. Eu faço blindagem. Eu falei, caraca, legal, né? Eu não falava, ninguém falava. Eu falo, todo mundo fala, mas tá bom, vamos lá. E aí eu vi que é algo muito além. Não é só a questão do blindar. Mais importante que blindar é a essência da palavra proteger. Proteger. E eu fui muito criticada pelos advogados, tá? Os advogados até então, hoje em dia, tá mudando, graças a Deus. Era um povo que, nossa, duelava um com o outro. Não se ajudava, não. Rede de apoio? Aonde? Cadê? Nossa, eu ouvi no início, você não pode falar que blinda as pessoas. E aí eu olhei e falei, por quê? Porque você não pode garantir uma coisa que é intransponível, que você está prometendo uma coisa que não é. Eu falei, se tem uma coisa que eu não aconselho meus clientes, e muito menos eu faço, é promessa que você não pode cumprir. Eu falei, querida, eu não sou intransponível, blindagem não é intransponível. Blinda o seu carro e passa na favela, dependendo da escopeta que vai atingir o teu carro, querida, desculpa, não tem blindagem. Então, assim, para você ver como as pessoas sempre levam para o lado negativo. E hoje...
2025, chegando ao final, graças a Deus, isso começa a mudar. Eu começo a receber muitas mensagens de outros advogados falando assim, caraca, é isso aí, vamos junto. Caramba, disruptivo pra gente. Nossa, é isso aí. Agora sim, eu acho que as pessoas começam a entender que nós... Gente, o mercado é gigante. E eu acho que o teu trabalho, ele traz muito essa questão da consciência, né? Porque eu acho que quando a gente... Eu acho que, assim, o digital, ele já existia, mas na pandemia teve um boom. E aí a gente entendeu, né? Eu acho que boa parte da população entendeu assim, vou começar a fazer vídeo, se o negócio der certo eu começo a vender aqui. Mas, cara, no final, isso é um negócio, isso é uma empresa. Só que a gente não despertou para isso, né? Muitas pessoas não despertaram para isso. E eu acho que o teu trabalho, além de blindar, traz essa consciência. Cara, você tem um negócio. Não é qualquer coisa. Então, você precisa se precaver. Exatamente, Lu. O digital deixou de ser terra sem lei. Não é mais. Mas isso não tem muito tempo, não. Tem pouco. Muita gente ainda está elevando o nível de consciência. Então, muita gente também me criticou e falou assim, mas você pode patrocinar evento? Você é advogada. Eu falei, gente, eu não estou aqui com uma tabela de preços oferecendo meu serviço. Eu estou elevando o nível de consciência das mulheres. E, desculpa, isso eu vou fazer, é meu papel na sociedade. Então, todas as vezes que eu abro a minha boca, que eu subo num palco, que eu venho num lugar como esse... incrível que é o trabalho que vocês estão fazendo, eu quero elevar o nível de consciência e levar informação para essas mulheres, que elas são empresárias. Exatamente como você falou. Não tem mais essa coisa do vou vender e vou ver o que acontece. Eu acho que essa questão digital, eu estava até pensando nisso esses dias, que antes acho que as pessoas, como a Luísa falou, era fazer um vídeo e tudo mais, e eu acho que as pessoas achavam que era muito fácil também entrar no digital. Tipo, não, eu vou entrar lá. Eu me senti a última rosquinha do pacote. Nossa, vou eu. Eu também, assim, tô falando por um bocado de mim. Depois, quando a gente vê que o jogo é muito mais sinistro do que e a gente vê muita gente desistindo. Por quê? Exatamente porque não é fácil, porque requer persistência, requer passar por vários BOs, né? Enfim, que você deve contar um pouco como a gente evitar esses BOs, vamos dizer assim. E eu acho que é muito sobre isso. Tipo, ver que de fato é um trabalho levado a sério, né? Aqui o nosso exemplo. A gente abriu mão de... Nós éramos militares, a gente abriu mão de um concurso para empreender. Então, se a gente não levar a sério... Sei lá, se a gente for processada, tirarem a nossa marca, enfim. Acabou, né? A gente não vai ter mais... É claro que a gente pode se reinventar, mas assim, o que a gente construiu, né? A gente vai ter um prejuízo muito grande. Então, assim, empresárias, prestem atenção, hein? Que o negócio aqui vai ser bom. E falando sobre esses erros, Gi, o que você percebe? Assim, quais são os maiores erros que essas empreendedoras cometem? E principalmente trazendo para essa questão do digital que a gente está se inserindo. Eu sempre que eu vou conversar com empresários, seja atendendo uma candidata à vaga da minha empresa, seja numa call de vendas, seja numa reunião, num networking, até num palco, e todo mundo que fala que tem um negócio, que tem um CNPJ, a primeira coisa que eu pergunto é: você tem amor pelo seu negócio? Aí todo mundo fala: tenho. E aí eu faço um gancho com a pergunta que você me fez, né? Do que as pessoas precisam ter, saber, fazer. Se elas amam o negócio delas, elas protegem. Eu sou mãe de 2 meninos. O que rege a minha vida é proteger os meus filhos. Quando eu falo proteger meus filhos, eu estou falando também de dar uma boa educação. Eu estou falando também de trabalhar para dar o melhor para eles. Isso também é proteção. Proteção não é só proteger do perigo. Proteção engloba tudo. Gente, não tem palavra mais abrangente para acolher todo esse universo do que a gente está falando do que proteção. Porque se você ama o seu negócio, se é dali que vem o dinheiro que você paga os boletos, seus sonhos você realiza de onde? É do dinheiro do seu negócio. Cara, como não ter um contrato? Gente, daqui a pouco a gente vai chegar numa fase que até para comprar pão na padaria você tem que assinar um papelzinho com o padeiro. Foi tempo que as pessoas faziam negócio do tal do fio do bigode, que a palavra bastava. Infelizmente, o mundo mudou. Tudo tem que estar por escrito. Você vê que hoje você está conversando com alguém,
No WhatsApp, às vezes as pessoas se atentam a botar de um jeito que se precisar que aquilo vire uma prova. Olha como é que a gente vive no inconsciente. E aí, como é que você vai trazer para dentro da tua empresa um contrato, um colaborador e não vai ter contrato com ele? Seja CLT ou PJ. Como é que você vai trazer uma aluna para dentro do teu curso, da tua mentoria e não vai ter papel? Ah, não, mas eu vendo em plataforma. Não precisa ter contrato. De fato, não precisa, mas tem que ter um termo. As plataformas já são feitas e adaptadas para isso. Às vezes as pessoas não sabem. Como é que você vai fazer uma mentoria, entregar seu valor, seu conhecimento, sem um papel de pão, gente? Como é que você vai criar uma marca, um universo de marca, fortalecer a tua identidade pessoal, se você não tem o registro da sua marca? Como é que você vai criar uma metodologia se você não tem a proteção da tua autoria? Então, é só você ver que toda ação que você tem é ligada a uma reação jurídica. Fato. As pessoas distorcem, as pessoas hoje manipulam palavras, induzem outras a dizerem, às vezes, as coisas num sentido totalmente diferente, fazem cortes. Gente, olha a IA hoje. Olha a IA. A minha amiga me mostrou esses dias uma foto dela, do marido dela, abraçado com a Paola Oliveira. Gente, era perfeito, até a roupa era dele. Era uma IA. Aí ela falou, se não fosse a Paola Oliveira, fosse um rosto aleatório, eu ia dizer que ele estava com uma mulher. Cara, casamentos destruídos, relacionamentos desfeitos. Estão imitando até voz. Então, tem ou não tem que ter contrato? Aí o mais engraçado são elas assim, ó. A gente ia pensando, meu Deus. Que coisa! Então, o que precisa para começar? Cara, precisa botar regra no jogo. Eu tenho uma bandeira que eu levanto. Minha empresa, minhas regras. Ninguém vai mandar dentro do meu negócio. Porque eu sei o quanto eu choro, eu sei o quanto a gente tem medo e vai com medo mesmo, eu sei o quanto é difícil, cada uma de nós sabe. Então, não vem dar pitaco no que é meu. Então, aqui a regra é essa. Quer ficar? Seja bem-vinda. Não tá bom para você? Fica à vontade. E eu acho que também é a gente entender o nosso lugar no nosso negócio. Porque, vou te dar um exemplo, né? Eu sou psicóloga, Carol é fisioterapeuta. Não entendo nada de direito. Então, assim, às vezes a gente quer fazer um papel também que não é nosso. E aí, por isso que a gente acaba errando, né? Caindo nesses percalços do caminho. Porque a gente quer ocupar um lugar... E às vezes, talvez no sentido de economizar, não, bota aqui no ChatGPT, faça um contrato rapidinho, mas o quanto que isso pode ter um desdobramento jurídico justamente para o nosso amor, que é a nossa empresa, que é aquilo que a gente gosta de fazer e o que a gente sabe fazer. Então, eu acho que essa questão da blindagem, ela é muito, muito importante para a gente também reconhecer que a gente não é dona de tudo, né? Que a gente precisa ter um olhar e falar assim, cara, isso eu não sei fazer, então isso eu preciso delegar para alguém. Porque, principalmente no início, é muito difícil, né? E a gente quer dar conta de tudo porque a gente tem que trocar como é que é aquela frase? Trocar a roda com o carro andando, isso aí. né? Mas que tem um momento que a gente precisa se trazer para esse lugar de que a gente não é suficiente. De que a gente vai precisar caminhar com pessoas que saibam o que estão fazendo para que a gente consiga ter essa proteção que você trouxe, né? Então, acho que esse seria até um insight que eu deixaria, né? O quanto que, às vezes, a gente está querendo... não investir em alguma coisa, mas que lá na frente a gente pode ter esse problema, pode ter algum problema porque a gente não é capaz de entender sobre aquilo ali. E aí você quer ver uma coisa interessante? E como não é coerente, a empresária, quando ela quer vender mais, ou ela compra um curso, ela entra numa mentoria, porque ela sabe que ela não sabe fazer isso e ela paga, às vezes, caríssimo para alguém ensinar ela a fazer. Aí ela também não sabe cuidar da proteção do negócio dela. Ao invés dela pagar, e eu não estou falando de caro ou barato, alguém que saiba fazer isso, ela vai para o ChatGPT. Por que você pode pagar para alguém te ajudar a rodar um tráfego que você não sabe? Por que você pode pagar alguém a te ensinar a vender? Por que você pode pagar alguém para te dar uma estratégia e você não está disposto a investir, que eu não digo nem pagar, a investir em alguém que seja profissional para olhar e falar assim,
Tá tudo errado, vamos consertar? Ou tá indo bem, é assim que se faz. Simples assim. E aí as pessoas têm uma falsa sensação de que eu vou ter que ter um advogado na minha folha de pagamento. Às vezes não, dependendo do que você está construindo, esse momento só chega lá na frente, quando você já está escalando e tal. Mas aí as pessoas pensam, não, mas então eu sou pequeno demais para isso, não é meu momento, não está na hora. Não, eu contratar advogado, não, minha receita é muito curta. Gente, não tem empresa grande ou pequena, tem empresa. E aí a diferença é o nível da proteção. Se você está numa escala muito grande, em que tem muito dinheiro envolvido, seu nível de proteção vai ser 1. Se você está começando, você está protegendo base, seu nível de proteção é outro. Mas é para todo mundo. E aí você tem esse gasto todo para melhorar tudo. Quero identidade visual bonita, a paleta de cores, a tipografia. Paga a social media porque eu não sei fazer post. E você faz um contrato no ChatGPT? Ou então, dentro da minha mentoria, a mentora disponibilizou um modelo de contrato. Gente, eu quase morro. Quem fez o contrato? Não sei. Tava lá. Só copiei e colei. Só copiei e colei. E aí é o que eu digo, eu posso ser mentora, você pode ser mentora, você pode ser mentora. O seu contrato não serve para mim, que não serve para ela. Cada negócio é um negócio, né? Gente. Para mim, tem coisas que são inegociáveis e, às vezes, para vocês, pode passar batido. Cara, é igual o CNPJ, cada um tem um. Então, sabe, não vai na do outro, porque na hora que o calo aperta, é você sozinho. O outro não vai botar a mão no bolso para pagar o teu prejuízo. Sim. E até falando um pouco disso, você saberia dizer, assim, o erro mais comum dos negócios e mais caro também, que os negócios cometem e que poderiam, talvez, ser evitados, principalmente com relação ao contrato, né? Que a gente está trazendo bastante. O pior, assim, a maioria dos problemas são desencadeados ou pela falta de contrato ou por um contrato mal feito. E aí você fala assim, não, mas eu tenho contrato, eu não preciso de contrato. Até agora não deu problema. Até agora. Você não quer vender mais? Quer. Então, a probabilidade de... Não vem escrito na testa da pessoa assim, vou te dar dor de cabeça. Então, a maioria dos erros nas empresas vem de contratos que não estabeleceram o que tinha que ser estabelecido. Hoje eu recebo algumas clientes que batem na porta do escritório e falam assim, olha só, eu tô com burnout, eu não quero mais brincar disso, eu quero ir embora. Eu não aguento mais esse monte de mulher no meu cangote. E eu tenho que falar para ela se o post dela tá bom ou não tá. Eu não quero mais isso. Como é que eu faço? E aí ela tem um contrato mal feito que torna ela refém do próprio negócio. E aí eu falo, você não pode sair. Ou você devolve o dinheiro de todo mundo. Não tenho dinheiro. Se ela tivesse um contrato pensado, com detalhes, lá atrás, isso te dá liberdade e paz. Então, a maioria, se você falasse um erro principal, não vou nem entrar no mérito do registro de marca e do que as pessoas fazem em relação a isso. Mas contratos que não trazem a regra do jogo. Porque não adianta eu ter um contrato com você se ele só fala metade do que eu quero te dizer. E aí vamos até puxar um ganchozinho aqui para o registro de marca, que eu acho que é algo super importante da gente falar, né? E eu vou ser bem sincera, assim, pouco a gente escuta falar sobre isso, né? Sobre registro de marca e principalmente quando a gente fala de negócios digitais. Eu fui descobrir que tinha que registrar alguma coisa porque eu conheço uma pessoa que trabalha lá no INPI. E aí eu perguntei a pessoa, o que você faz? Aí a pessoa me falou, eu falei, nossa, gente, isso existe? Tem que fazer isso? Aí eu fui descobrir que tinha que... E eu acredito que muitas pessoas, elas não conhecem. Muitas pessoas, elas não têm noção de que precisa ser feito um registro, né, para que ela tenha essa segurança de ter a marca dela e só ela possa usar. Porque eu acho que vem muito desse lugar que a gente começou falando, né, das empresas antes, né, ali formais, só presenciais, e que talvez tivessem esse olhar, mas quando a gente traz para essa questão do digital, eu não escuto ninguém falando sobre isso, sobre registro de marca, por que fazer isso, a importância disso. E aí, Gi, traz pra gente um pouquinho a tua visão sobre essa questão do registro de marca e como isso impacta não só na empresa, mas no ecossistema que essa pessoa está construindo. Isso. Lembra da pergunta que eu falei para vocês que eu gosto de fazer? Você tem amor pelo seu negócio?
Isso também envolve o registro de marca, envolve proteção. Em que sentido? Muita gente acha que só tem que registrar uma marca quando ela se torna grande. Por quê? Porque é comum uma Coca-Cola, marcas grandes, uma Nike, registrar. Só que, gente, quando a sua marca nasce, é igual uma certidão de nascimento. Por que isso? Porque o INPI é um órgão que cuida dos registros de marca a nível Brasil. Enquanto a gente está conversando aqui, marcas estão sendo protocoladas. E uma delas pode ser a marca que vai impedir a sua de ser registrada. Porque não é só o nome exatamente igual. É a fonética. O estilo da letra. O estilo, né? tipografia, se o nome é semelhante, se pode induzir o consumidor a erro. Então, não é só ter o nome exatamente igual. Porque, por exemplo, blindagem de negócios. Aí, você vai lá e fala, então, bom, ela tem blindagem de negócio, então eu vou ter blindagem de negócio digital. Ah, é diferente. Não, não é. Sem falar que palavras de uso comum não são passíveis de registro. A palavra blindagem não é passível de registro. Por quê? Porque é uma palavra que todo mundo pode usar. A pessoa que faz o cabelo, ela vai fazer o cabelo blindado, a unha blindada, o contrato blindado, o carro blindado, o patrimônio blindado. Então, às vezes você está criando uma marca, colocando energia, dinheiro em cima de uma marca que não é passível de registro. Alguém tem que te falar isso. De falar assim, olha só, essa marca assim não dá para registrar. Vamos mexer um pouco? Qual é a essência que você quer trazer? O que dá para fazer aqui que ajuste isso? É literalmente... Engraçado que eu vi de uma cliente uma vez que assim, a marca dela era, falou, Gisele, se não tiver essa marca, acabou meu negócio. Tipo, a espinha dorsal, eu adoro falar isso. Outro dia minha amiga falou, como assim espinha dorsal? É tipo isso, o que segura o esqueleto? É a espinha dorsal. Era a base da empresa dela como um todo. Era dali que vinham todos os outros produtos, era dali que vinha a metodologia. E eu falei, esse nome não vai passar, não. A gente sentou uma tarde inteira. Rodamos testes e testes e testes. E aí a gente, obviamente, tem que fazer essa consulta prévia no INPI. É imprescindível para você que quer registrar marca que você faça consulta prévia no INPI. Ponto. A gente chegou num nome que tinha a raiz que ela queria, só que agregado a outros elementos. E aí a gente tem, no escritório a gente tem uma ferramenta que roda a probabilidade de êxito, e as chances eram ótimas. E aí a gente seguiu. O processo de registro de marca hoje é um processo demorado. Mais ou menos de 11 a 15 meses. Caramba, demora bem. E aí, o que significa? Você dá entrada no registro? Errado, porque muita gente faz sozinha, não é algo que é impreterível de um advogado, né? Qualquer pessoa pode fazer. Só que muita gente quer economizar, é a história do barato que sai caro, e faz errado. Aí só descobre um ano depois. Caraca. Um ano depois, você botou dinheiro em tráfego para expandir essa marca, você pagou o rebranding, e aí, em cima de uma coisa que não ia passar. Então, sabe, pessoal da área financeira que quer registrar logo com cifrão. Cifrão é um símbolo que não é passível de registro. Então, você tem que ter muito cuidado em como você vai colocar isso para você não só descobrir um ano depois. E aí você tem muito mais a perder, porque você ganhou seguidores, cresceu base e... Depois tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. E, gente, eu vou falar, antiguidade aqui não é posto. Eu posso ter uma marca há 20 anos. Se alguém registrar hoje e eu não registrei, essa pessoa vai virar para mim e vai falar assim, você não vai usar mais e eu não vou poder usar. Porque, inclusive, ela pode me processar. Eu posso ter prejuízo financeiro, com indenizações, tudo isso. As pessoas não têm noção da seriedade. E que isso pode acabar com negócios. Então, eu costumo dizer assim, eu sou muito brincalhona, eu sou expansiva, sou carioca. Então, isso é bom, por um lado, porque às vezes a gente fala de coisas sérias e pesadas e eu não quero ser a pessoa que só fica levando notícia ruim. Não. Até porque nem combina comigo, gente, essa energia não é minha. E aí,
é falar do que pode acontecer de ruim, mas falar assim, dá pra... Tem solução, né? Dá pra você não passar por isso. O que é mais fácil? Você pagar um seguro incêndio, embora, né, ninguém gosta de pagar seguro, ou você reconstruir uma casa incendiada? Então, gente, por isso que eu digo, quem tem amor pelo seu negócio, vai colocar isso dentro do projeto de orçamento. Isso não é custo, isso é investimento. É segurança. E aí eu digo, quem não vai pagar um plano de saúde de um filho? Seu. Você também está jogando dinheiro fora todo mês, porque a gente paga e não quer usar. Graças a Deus. Mas é isso, é o quê? Prevenção. E é essa mesma percepção que você tem que ter em relação ao seu negócio. E eu acho que essa palavra, ela é fundamental, Gi, porque a gente vem da área da saúde, né? Durante muitos anos, né? A gente já foi outra profissão na área da saúde também. Então, a gente já vem, pelo menos há 15 anos, desse lugar. E a gente vê que uma das maiores dificuldades que o brasileiro tem é com a prevenção. Espera tudo acontecer para tratar, né? Tanto é que o próprio SUS traz esse conceito de prevenção lá, enfim... Né? A própria saúde tenta modificar o nosso olhar para isso. Seria tão diferente. Né? Se a gente prevenisse antes, porque tratar é muito mais caro. Então, trabalhar na prevenção, na proteção, é muito melhor, mas também entendo que é uma dificuldade enquanto sociedade que a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente. E por isso que a gente faz esse trabalho aqui, né, do IntegraCast de conscientização, de falar assim, gente... Dá pra gente prevenir, pra gente não ter que tratar lá na frente. E nem que você faça uma coisa de cada vez. Não é uma sangria desatada. Sai correndo, faz tudo. Faz as coisas do seu jeito, no seu tempo, mas faça. Tem gente aqui que eu falo, você tem contrato? Tenho. Até que ponto ele te protege? Não sei. Você se sente segura com ele? Não sei. Falei, então não vai falar pra mim que você tem contrato. Você já leu o seu contrato? Mas não entendi. Se você não entendeu, o teu cliente não vai entender, gente. É simples assim. Foi tempo que, na área jurídica, a gente tinha que falar difícil para mostrar valor e conhecimento. Hoje em dia, não. Quanto mais claro, objetivo e cristalino, é melhor. E aí eu falo muito para as pessoas assim, escreve nem que seja do teu jeito, mas escreve. Entre estar escrito de um jeito corriqueiro e popular e não estar escrito, eu prefiro o jeito corriqueiro e popular. Pode ter certeza. Então, as pessoas pecam por não se preocuparem. Porque eu não vou nem entrar no mérito de que não querem ter nenhum tipo de custo com isso. Eu estou falando de não querem pensar, porque as pessoas pensam só em como eu vou vender mais, como eu ganho mais dinheiro, sabe? E eu já escutei muito assim, se tiver problema, depois resolve. Só que às vezes esse depois resolve é difícil de resolver, né? Gente, assim, tem determinadas situações que podem acabar com negócios. Dependendo da indenização, dependendo da multa, tem que fechar as portas. Então não é depois resolve. A que custo resolve? É muito isso, né? Porque a gente sabe o quanto é suado. Né? Fechar uma venda, bater uma meta. Cara, isso tudo é energia. Agora, você abriu a torneira, o dinheiro está jorrando. Que maravilha! Comemora, celebra e viaja, ostenta. Só que esqueceram de fechar o ralo. A água está escoando. E aí eu já vi grandes empresas fecharem por má administração. Isso é má administração. Nossa, aqui no Rio de Janeiro mesmo, tivemos empresas enormes que fecharam, companhias aéreas. E você falava assim, gente, como assim? Faliu? Como assim acabou? Má administração, gente. Isso acaba com o negócio. Então, ok, queira vender. Mas pense também, eu quero reter esse dinheiro aqui. Hoje em dia, um monte de gente com inadimplência aumentando. Porque o povo saiu comprando e agora não quer pagar. E as pessoas pensam assim, no digital ninguém cobra dívida. Aí você olha para o cara que está te devendo 20 mil, 30 mil, o cara está viajando, trocou de carro, está ostentando, está em Dubai.
Aí você fala, pô, aquela pessoa que eu dei ali minha alma, me ligava de madrugada, o que eu faço? Meu negócio, nananã. Foi quase mentora. E a pessoa não te paga. Aí, para não te pagar, bota defeito no teu produto. Ah, porque a entrega foi ruim. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, porque eu não tive suporte. A pessoa quer suporte domingo de tarde. Então, tem que botar limite. Porque senão as pessoas não têm. Sempre a história, gente. Filho feio não tem pai. A pessoa vai querer jogar no colo do outro. Eu já vi muita empresária com síndrome da responsabilidade porque a mentorada não teve resultado. A culpa é minha. Não, não é. É 50% de cada lado, gente. É igual um casamento. Eu vou fazer a minha parte. Se a pessoa não faz a dela, como é que ela vai ter resultado? E a culpa é do seu método? Isso precisa estar muito bem amparado, né? Muito bem amparado e escrito. Do tipo, você faz até aqui, eu faço até aqui, querida. Dali pra lá é contigo. Bizarro. Tem uma história engraçada. Aí você estava falando, Gi, qual é o principal que a gente pode fazer? Por isso que eu falo contrato. Contrato bem feito. Eu peguei um caso uma vez que a mentora veio para mim e falou assim, Gisele, eu não estou acreditando nisso. Eu falei, o que foi? Ela, não, eu não estou acreditando. Eu falei, mas o que foi? Ela, cara, eu peguei uma mentorada, mas eu não sei, eu acho que ela é tão louca, que eu passei para ela umas instruções e eu falei, olha, você precisa contratar um gestor de tráfego, rodar tráfego, você tem que botar X no tráfego para poder nananã. A mulher foi, contratou, botou lá o dinheiro no tráfego, nananã. Aí, quando chegou no dia de pagar lá o gestor, ela virou para a mentora e falou assim, como é que você quer fazer com o pagamento do gestor? Aí a mentora olhou para a cara dela e falou, oi? Ela falou assim, eu só contratei porque você mandou. Você é minha mentora, você me deu um direcionamento. Isso faz parte da mentoria. Menina. Aí você vai falar assim, Gisele... Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Gente, as pessoas são loucas. O que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. E eu vou te falar, tem umas pessoas muito loucas. Tem. Não duvide, elas estão espalhadas por aí. E elas não andam com crachá. Pra indicar. E aí eu falei, como assim, gente? Aí eu falei, você já mostrou pra ela que isso não tá em contrato? Aí quando eu fui pegar o contrato dela, óbvio que não estava escrito coisas assim tão específicas, né? Mas a mulher se agarrou numa cláusula que, gente, o direito é assim. Não é igual 1 mais 1, 2. No mundo inteiro. No Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na Groenlândia. 1 mais 1, 2. Direito não é assim, não. É o copo meio cheio, o copo meio vazio. Vai de acordo com quem está lendo. E aí a cláusula que a mulher se agarrou realmente dava uma... Não era aquela coisa assim, nossa, tá claro. Não. Era uma coisa meio dúbia, uma coisa meio estranha. Que eu falei para ela, o que é isso? Ela, não sei. Nem ela sabia. Ela falou, não sei. Nunca imaginei que isso ia me dar problema. Enfim. É óbvio que a mulher foi mau caráter? Óbvio. Óbvio. E tem gente mau caráter, tá? Mas aí é que eu te falo. Óbvio que ela não pagou, óbvio que a gente, né, fez toda a defesa, o contrato não ajudou muito, é o que eu digo. Se eu tiver que te dar um insight, faça do seu contrato seu maior aliado. Ele pode não te proteger 100%, mas se ele te proteger 90%, você já está muito bem encaminhada. O contrato dela foi um tiro no pé. E aí, ok, você vai resolver? Vai, mas a que custo? Ela perdeu noites de sono, chorava, porque a mulher perturbava a vida dela. Você não está entendendo. Aí vem a questão emocional. Sim. Porque, né, o problema nunca vem sozinho. Né? Vem com os agregados juntos. Nossa, e aí ela contaminava as outras. O caos, que não precisava existir. Gente, nos contratos que eu faço... Eu não preciso escrever uma cláusula falando do gestor de tráfego. Eu vou escrever uma cláusula dizendo que todas as orientações dadas pela mentora são de responsabilidade da mentorada. Gente, isso tem o quê? 2 linhas? Resolvi o problema. Porque aí você pega e fala assim, não, aqui, ó, eu te dei uma orientação, a responsabilidade dela é sua. Se é o gestor de tráfego, se é a ferramenta, se é a campanha...
Uma frase podia ter evitado uma dor de cabeça. Por isso que eu digo, faça do seu contrato seu maior aliado. E eu acho que isso entra muito naquilo que a gente estava trazendo também, né? Da gente não ter essa competência. E às vezes a gente quer dar uma gambiarra e acaba sendo pega nessas questões, né? Porque a gambiarra também pode te prejudicar. E aí é o que eu digo assim, olha só, Gi, meu negócio está começando, eu não tenho dinheiro, que é o que eu escuto de muitas... Eu atendo tanto o player grande como quem está começando. E aí eu me lembro que falaram assim para mim, mas você tem que se posicionar. Ou você atende player grande ou você atende quem está começando. Eu falei, não. Eu atendo todo mundo. Eu protejo todo mundo. Quem é grande tem certa proteção, porque tem determinado jogo. Quem está começando tem certa proteção, porque está começando no jogo. E tá tudo bem. Eu tenho um time que me ajuda para isso. Eu tenho um escritório de advocacia especializado em proteção de negócios. Vai acontecer. E aí é o que eu digo. Não tem dinheiro... para ter uma assessoria jurídica. E às vezes eu sou muito franca. Gente, eu sou muito franca. Eu falo, olha só, não é seu momento de assessoria jurídica. Você não precisa de um jurídico para chamar de seu agora. Você não precisa ter isso na tua folha de apagar, de pagamento. Pontual. Contrata alguém para fazer um contrato. Já começou melhor que muita gente. Dali, daqui a pouco... paga um registro de marca. Tá melhor que muita gente. Agora, fiz outro produto, vou contratar um colaborador, outro contrato. Não precisa ser tudo de uma vez. Vai fazendo no seu ritmo, mas faça. Se movimente nesse sentido. Até porque isso, você começa a criar uma cultura interna, você e você mesmo, de que as coisas têm que ser feitas direito. Porque a partir do momento que você pega um ChatGPT para fazer uma gambiarra naquilo que deveria ser seu aliado, você se acostuma com isso. Aí você vai fazer gambiarra para tudo dentro da tua empresa. E até trazendo um pouco dessa questão da responsabilidade, né, que você falou ali da mentoria, como que você enxerga essa questão da responsabilidade com essa contratação jurídica, né? Porque também existe uma responsabilidade de quem está contratando. Ou é assim, ou o que você costuma ver? Jogou no colo da Gisele e agora é ela que resolva tudo. Não, tem muito isso. Principalmente para quem é cliente de assessoria jurídica. Eu tenho um jurídico para chamar de meu, agora segura aí. É claro que se você tem um escritório jurídico te dando retaguarda, é o que eu digo, gente, nada é besteira, nada é por um acaso, nada é bobo, nada é óbvio. Se você puder perguntar, pergunta. Gente, meu Instagram tá aberto para todo mundo. Vai no meu direct e pergunta. É quase o jurídico para chamar de seu. Porque eu gosto, é meu, eu gosto de fazer isso. Mas, assim, a pessoa tem que ter o seu grau de responsabilidade. Do tipo, até aqui é meu papel. E as pessoas me perguntam muito isso em relação à cobrança. Gisele, a pessoa tá devendo há 10 dias. Toma, vou passar pro jurídico. Não. O jurídico é a última cartada. Você não vai queimar esse cartucho. Aí, assim, tô tendo uma indisposição com a minha mentorada. Não tem clima, não faz sentido você entrar nessa briga. Deixa com a gente. Então, assim, sai de cena. Porque tem hora que vocês, mentoras, que você que está à frente do negócio, que é CEO, a empresária, tem que sair de cena. Para não desgastar ainda mais. E aí, sim... entra o jurídico como mediador. Gisele, eu não tenho um jurídico. Tá, pegue pontualmente um jurídico para fazer isso para você. Tem serviços por demanda. Tá, mas você tem que entender o seu papel e a sua responsabilidade. Então, como é que você vai passar uma cobrança para o jurídico com 10 dias se a tua equipe financeira nem começou a cobrar a pessoa amigavelmente? Manda uma mensagenzinha. Oi, fulana, olha, não identificamos. Está acontecendo alguma coisa? Por que às vezes as pessoas entram em embate? Desnecessário, porque não teve esse... Às vezes era só falar assim, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Uma vez eu vi um caso assim, que, nossa, quando a gente fez contato com a devedora, ela falou, Gisele, eu não paguei porque eu não quis. Porque eu fiquei com raiva. Porque eu tinha acabado de perder quase a minha família inteira no acidente de carro e ela não teve a hombridade de falar assim... Você sempre me pagou certinho. Aconteceu alguma coisa que você atrasou? Ou sua empresa está passando algum problema? O que está acontecendo?
E porque as pessoas que estão no digital também têm isso, elas estão muito carentes de relacionamento, de cuidado. Até porque a gente vive uma vida muito corrida, é o trocar a roda com o carro andando, que a gente não se preocupa do outro de falar assim, cara, tá tudo bem? Por exemplo, hoje dentro do meu escritório eu tenho um time de advogados que fazem a entrega. Hoje eu não estou nesse operacional, a não ser quando são casos específicos, aí eu vou lá, eu olho, porque é o meu cliente. Então, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero trazer orientação, procedimento, porque nem tudo é só documento, é comportamento. Não adianta você ter um contrato com uma pessoa que diz A, B e C e você só trata ela como FGH. Então, tudo tem que estar alinhado. E, às vezes, a gente traz isso também. Olha só, vamos ajustar o procedimento dentro da tua empresa? Você não pode fazer um onboarding de ninguém se a pessoa não assinar o contrato. Porque, na maioria das vezes, gente, olha a lei de Murphy. Fulana deu problema. Cadê o contrato? Eu mandei o contrato. A pessoa não assinou. Você não viu que ela não assinou. Ela entrou na mentoria, entrou no acesso, tá lá, tá nos grupos, não sei o quê. Essa mulher nunca assinou esse contrato. Então, vamos fazer um procedimento? Primeiro, tudo bem, venda é venda. Paga. Não vou te impedir de receber porque não tem contrato. Recebe. Imediatamente, ato contínuo. Gente, se eu paguei alguma coisa para alguém, eu preciso receber nem que seja um papel de pão, dizendo assim, ó, tá aqui seu contrato. Afinal de contas, eu botei dinheiro ali na mão daquela pessoa, né? Pra não achar que é golpe. Faz um contrato, manda pra pessoa, ato contínuo. Ela assinou, vamos iniciar o seu onboarding. Marcar lá se tem individual, botar no grupo, liberar os acessos. Ah, não tô com acesso ainda. Você já assinou seu contrato, amada? Gente, você vê uma coisa boba. Qualquer uma de vocês que está assistindo pode fazer isso. E é um detalhezinho que passa e lá na frente não vai ser seu aliado. Percebe? Sim. Que às vezes é um detalhe bobo. E às vezes alguém te falar isso e você parar para prestar atenção e ouvir. Do mesmo jeito que você fica ouvindo, às vezes, aulas, podcasts, YouTube, não sei o que, sobre como eu vou vender, como eu vou escalar, como não sei o que. Gente, para ouvir. Como é que eu vou me proteger? Às vezes você pode fazer sozinho, não tem custo. Isso que eu acabei de falar para vocês podem fazer. Que custo? Só dessas maravilhosas que estão levando esse nível de informação para vocês. Porque não é todo mundo que se preocupa com o outro. Entende? Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso melhorar isso? E eu achei legal isso que você trouxe, né? Porque, de fato, o online, ele traz pra gente esse distanciamento. Por isso que 2025 cresceu um pouco esse número de eventos presenciais, porque eu acho que a gente está sentindo essa falta. E eu acho que, de fato, a gente se perdeu um pouco nessa questão de humanidade também, né? E de relacionamento. Vou colocar essa palavra. De relacionamento com o outro. Isso que você trouxe eu achei muito legal, porque às vezes a gente consegue resolver algumas questões com uma conversa, com uma pergunta, né? Tá tudo bem? E às vezes você desinflama aquilo. Porque quando chega no jurídico, depois de uma empatia da sua parte, é muito mais fácil pra gente resolver. Isso é trabalhar em equipe. Sim. Eu sempre falo que o amor quebra tudo, né? Às vezes, né, óbvio que já aconteceu no meu negócio de paciente. Ah, porque... Cadê isso, aquilo? Eu não queria isso, aquilo. Aí as meninas trabalham comigo. Carol, mas ela tá assim, ela te xingou, ela não sei o quê. Eu falei, calma. Aí eu chamo a pessoa, chamo na minha sala, fecho a porta, falo, o que tá acontecendo? Aí, às vezes, na grande maioria das vezes, o problema não era eu, não era a clínica, não era nada. É ela que tava com alguma questão pessoal, só que ela acabou descontando ali na gente, enfim. E aí a gente conversa e resolve a situação. Já passei por algumas... Tem situações que realmente não tem jeito, né? Vai pra cima. Vai pra advogada, pro jurídico. Mas acho que tem muitas coisas que a gente consegue quebrar no amor, né? E eu no escritório, a gente, assim, tem uma cultura. É por isso que eu falo, minha empresa, minhas regras. Todas as pessoas que vêm trabalhar comigo, eu faço questão de trazer como é a essência da GCA.
A GCA é um escritório de advocacia que ele não é baseado no embate. Gente, eu já fui aquela advogada que foi para a sala de audiência, sentou, porque é assim, né? Uma mesa, aí senta a parte autora, a parte ré e o juiz. De eu entrar na mesa, dar bom dia pro advogado da outra parte e ele me olhar de cara, parecia uma guerra. Eu falei, gente, e a educação fica onde? Porque era essa coisa do embate. Então, o meu escritório não tem essa essência, porque eu não sou essa pessoa do embate. É claro que, quando a gente tem que dar a pancada na mesa, eu uso outro termo mais chulo. Quando a gente tem que dar a pancada na mesa, a gente vai dar. Porque também ninguém, né? Principalmente porque eu vim de um universo corporativo masculino. Então, eu tenho essa energia masculina de vamos resolver. Agora, eu não sou do embate. Então, a cultura que eu trago para as minhas advogadas é conversando, todo mundo se entende. Então, a partir do momento que a gente esgota essa parte de mediação, a gente entra no embate se preciso for, porque tem gente também que merece, né? Vamos combinar. Mas é isso, é você ter isso como cultura, porque é uma energia ruim, pesa para quem está do lado de cá, pesa para cliente que fica agoniada, pesa para todo mundo. Então, não tem que ser assim. As coisas mudaram, o mundo mudou. Então, hoje as pessoas têm acesso à informação, sabe? E a gente tem que entender que as pessoas, quando armam confusão com a gente, é por 2 motivos. Isso já foi objeto de estudo jurídico. Por 2 motivos. Ou por ignorância. E eu já vi cliente pegar a íntegra de processo, jogar no chat GPT, falar para ele explicar, e ele falou uma coisa que não tinha nada a ver. E aí isso induz as pessoas a erro, elas acham que estão certas quando não estão, ok, e elas vão brigar por isso. Ou por ranço. Olha, eu vou te falar uma coisa. Graças a Deus eu cheguei no momento hoje do meu negócio que eu posso escolher clientes. Então, assim, dificilmente os meus clientes são clientes que causam ranços em pessoas. Porque, graças a Deus, é todo mundo com a mesma energia que a minha. Todo mundo, né, pessoas de bem, pessoas que têm ali seus princípios, seus valores, né? Clientes que fogem daquilo que eu prezo, né, como valor. Não tem dinheiro no mundo que pague. Assim, que não tem dinheiro no mundo que me faça perder o meu sossego e a minha tranquilidade. Então, o ranço. Imagina, Luísa. Gente boa, pessoa do bem, incrível. Não é que a pessoa não tem defeito. Todo mundo tem defeito. Eu, ela, você. Mas, cara, vai dizer que essa mulher não presta. Gente, não tem coerência. Por quê? Olha quantas pessoas conhecem a Luísa e sabem o quanto ela é incrível, o quanto você é incrível. Vai dizer pra mim que você causa ranço em alguém? Só em quem não presta. Exatamente. Tá entendendo? Então, fica mais fácil até da gente atuar e trabalhar. Porque tem gente que é cri-cri, tem gente que quer arrumar pelo em ovo, tem gente que quer brigar, tem gente que é do embate. E aí você percebe, pessoas que são do embate a gente trata como? Com embate. Mas a maioria das vezes dá para resolver com empatia. E assim, Gia, a gente quer saber um pouquinho sobre o teu método, né? Que você tem um método que é blindagem, deixa eu ler aqui para falar, blindagem jurídica 360. Qual é a diferença dele de estar ali no seu método, né? Ter a tua orientação para outros advogados? Não queremos competição, claro. Não, tem mercado para todo mundo. Exatamente. Tem gente só para a gente entender a diferença. Tem gente que vai comprar da Gisele, porque a Gisele é assim e tem essa forma de atuar. Claro. E tem gente que não vai comprar da Gisele justamente pelos mesmos motivos. E por isso que eu digo que tem mercado para todo mundo. Mas o que eu procurei desenvolver e fazer foi, como eu disse, objeto de laboratório. Então, eu passei muito tempo mapeando coisas para que isso se tornasse possível. E o que é esse diferencial hoje? A gente tem um trabalho em 3 etapas. A gente vem mapeando e identificando a situação atual. Como é que tá? Aí a gente entra na fase 2. Arrumar a casa.
E a gente entra na fase 3, com a casa arrumada. Como vamos manter a casa arrumada? Então, óbvio que os nomes não são esses dos pilares, mas só para que fique mais fácil de vocês entenderem. Ou seja, mapeamento, correção e prevenção. Porque eu não posso prevenir se está tudo bagunçado. E eu vejo muitos advogados que querem trazer uma linha de proteção quando ainda a casa está uma bagunça. É a história do varrer para debaixo do tapete. Uma hora vai sair. E aí, o que faz sentido e o que é o nosso diferencial principalmente? Humanização. Isso é algo que eu não abro mão. Eu já ouvi muito advogado falar assim, mas o cliente está achando o quê? Que eu sou psicólogo? Se eu tiver que ser, eu vou ser. Porque se eu tiver que entender os medos dele, os anseios dele, o que ele está passando para proteger ele melhor, vem cá, que eu estou pronta para te ouvir. Assim eu consigo entregar num trabalho melhor. Eu preciso ter um acompanhamento de perto. O cliente dentro do meu escritório não é só número. É vida. Negócio é igual a vida. Porque eu enxergo o teu CNPJ uma extensão de você. Porque o teu CNPJ tem metas que eu posso chamar de sonhos. Teu CNPJ tem medos que eu posso chamar de obstáculos, barreiras, problemas. É como se fosse, de fato, uma pessoa. Porque é dele que você sustenta tantas outras famílias que trabalham com você. É dele que você realiza os sonhos dos seus filhos, da sua casa. Então, percebe a importância? E por que eu não posso tratar isso como se fosse simplesmente mais um contrato dentro do meu escritório? Eu preciso conhecer o seu negócio. Você. Porque provavelmente o seu negócio vai refletir quem você é. Os valores, os princípios que são inegociáveis, o que para você... Gisele, eu não abro mão disso. Gisele, eu não aceito isso. Gisele, isso aqui eu até tolero. Isso é uma extensão do que vai para o teu negócio. Então, eu preciso de uma advocacia humanizada. De saber o que você vende, para quem você vende, como é a tua entrega, onde é o gargalo da tua entrega. Então, é muito diferente de você falar assim, Gisele, você é advogada? Faz um contrato para mim? Tá, faço. Pego, te entrego. É que eu pego um papel de pão e boto na tua mão. Não é isso. Então, o nosso trabalho, o nosso diferencial principal é essa humanização e o ponto 2, que é o principal pilar dessa minha diferenciação, velocidade. Eu sou uma empresária. Estou no mercado digital. Quem está nesse mercado conhece a velocidade com que ele acontece. Então, meu prazo tem que ser muito curto. Eu preciso agir com velocidade, embora eu precise de eficiência e segurança. Isso eu não abro mão. Mas eu preciso de velocidade. Eu não posso botar o teu pedido numa fila de espera, num escritório de advocacia cheio de advogados que não sabem nem quem você é para fazer um documento que você pediu. Todo o meu time conhece o teu negócio. Nós temos reuniões semanais para falar do negócio de cada cliente. Senão eles não conseguem te proteger. Isso é um método. É toda uma construção em torno disso. Em que a gente agrega ali valores que para a gente são importantes, pilares e principalmente, como eu disse, humanização e velocidade. Gente, a pessoa sente até importante, né? Depois disso, olha só. Porque é isso. Independente do tamanho, tá, Lu? Uhum. Mas eu sou pequena. Mas ela é advogada da fulana. Ela é advogada da Beltrana. Todos são tratados da mesma maneira. Cara, isso é muito legal. Porque eu acho que traz muito esse senso, né? De importância. Assim, a fulana, a Beltrana, que são gigantescas, já começaram também. Percebe? Então, quem garante que essa pessoa que bateu no meu escritório hoje e falou assim, Gi, eu não tenho nada, me ajuda a fazer um contrato? E ali ela vai pagar um contrato, às vezes vai parcelar em 12 vezes no cartão e ela vai... Cara, essa mulher é a mulher que eu faço questão de ver gigantesca lá na frente. Eu vou falar assim, cara, ela vai chegar lá, porque ela começou com consciência. Gente, ali você separa o joio do trigo. Eu escuto mulheres falando assim, cara, eu tô começando agora, não tenho muita condição. O que você acha que eu preciso fazer primeiro, que dá para fazer primeiro, que eu vou ter que fazer uma coisa de cada vez? E eu falo, cara, não importa, você tá no caminho certo. E eu sei que você vai chegar longe.
Olha a maturidade empresarial dessa mulher. E aí você vê a mulher hoje ganhando dinheiro pra caramba, que tem um contrato todo torto, não sabe nem o que está escrito, passível de interpretação dúbia. Aí vai falar pra mim que é o quê? Dinheiro? Não, consciência. Gisele, posso te contratar agora? Gente, assim, não tem palavras, né, pra expressar o que foi esse episódio de hoje. Gi, a gente queria muito te agradecer. E a gente quer te entregar uma lembrança pra você. Sempre lembrar do IntegraCast. Gosta de café? Quando você estiver tomando um cafezinho, lembra da gente. Adoro. Eu já sou acelerada, né? E aí sou movida ao café. Mas eu vou bem usar pra quê? Tomar chá. Tomar chá. Olha aí, toma o seu chazinho. Pra uma forma de agradecer tudo aquilo que você entregou. Não só pra gente, porque a gente aprendeu muito com você, mas para muitas outras mulheres que estão nos assistindo, que talvez estejam nesse início. E assim, cara, eu não sei nem por onde começar. E hoje você já entregou muita coisa. Hoje você já deu o caminho das pedras. Assim, ó, faz isso aqui, que isso aqui já vai mudar o jogo. Cria consciência nessa parte aqui, que o teu negócio, né, tem grande chance. Se você puder começar com 2 coisas importantes. Tenha um contrato, mas é um contrato direito, tá, gente? Ah, não, mas o que veio da minha mentoria, cara, desculpa. Um contrato seu, direito, e registre sua marca. Não construa uma coisa em cima de algo que pode ruir. Faz isso, nem que seja um passo de cada vez, que vai dar certo. Se você já tem um contrato, lê o contrato que você tem, vê se você entende. Não entendi nada, temos um problema. Deu para entender alguma coisa, pode melhorar, beleza. Então, se programa. Ah, não dá para fazer hoje? Se programe para fazer, coloque uma meta. Eu vou reservar X por mês para poder fazer um contrato direito, algo legal. Porque, gente, começar direito, começar certo, é o que faz a diferença entre os negócios que alcançaram seus maiores resultados. E se você pudesse dar um recado para essas mulheres que estão nos ouvindo? Um recado não da Gisele advogada, mas da Gisele mulher, da Gisele... Ah, esse é o que eu mais gosto. Mãe, da Gisele empreendedora. O que você falaria para elas? Olha lá, para nossa câmerazinha do recado. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu disse que a minha advocacia é diferenciada porque eu sou uma de vocês. Eu sou uma empresária que saiu da CLT cheia de medo de perder o salário do dia 5 para decidir empreender. Nunca tive viés de empreendedora. Eu só tinha 2 filhos que precisavam de mim e eu precisava fazer aquilo dar certo. Vai com medo mesmo. Vai ser difícil, vai ser desafiador, vai dar errado. Você vai chorar, vai querer desistir. Mas eu quero que você pense assim, você está no meio da ponte. Seguir em frente ou voltar de onde você está é a mesma distância. Então vai em frente. Porque foi exatamente isso que eu pensei quando eu pensei em desistir. Porque não dava certo, eu falei que não era para mim, eu não tenho saúde emocional para isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Faz como dá. Se você é eu presa ainda, todo mundo já foi. Então, faz o que tem que ser feito. Faz o seu melhor. E que você possa fazer o seu melhor de hoje ser 1% a mais do que o de ontem. O único obstáculo que a gente tem é a gente mesmo. Eu parei de ficar olhando para concorrentes no início porque isso me fazia muito mal. Porque a gente sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde do que a outra. Eu vou contar para vocês, não é não, hein? E ali, quando eu concentrei em mim e onde eu queria chegar, as coisas começaram a dar certo. E pode dar certo para você também. Pode dar certo para qualquer um. Ninguém é melhor do que você. A diferença é que as pessoas começaram um pouco antes. Mas nunca é tarde. Então, não desiste. E faz o que tem que ser feito. Como que a gente termina? Me fala isso. Obrigada mesmo, Gi. Assim,
pessoalmente, para mim, como pessoa empresária, me trouxe muito conhecimento de coisas que... Aquele negócio que você falou antes, fica, daqui a pouco eu faço. Mas acho que você um insight, assim, bem importante que você trouxe é que dá pra fazer uma coisa de cada vez. Porque às vezes a gente acha, não, tem que fazer tudo, tem que registrar a marca, mudar o contrato. Não, mas dá pra fazer uma coisa de cada vez. Vou seguir o seu conselho. Muito obrigada. Acho que assim como me ajudou muito, acho que com certeza ajudou muitas empresárias que nos assistem aqui. Acredito que a grande maioria, muitas vezes, que tá começando ou quer começar, mas às vezes fala, não vou nem começar, já sei que vão processar, já sei que não sei o quê. Não, e dá pra fazer direito. Gisele falou que dá. Dá, Então é gente, isso. Dá. Sabe por quê? Se fazendo direito tem gente complicada, imagina você não começando a fazer direito. Verdade. Fazer certo. Então, a base de uma casa começa o quê? Estrutura, gente. Tudo que é sólido. Depois vem os acabamentos, mas primeiro é fundação, metal, é tudo que vai sustentar aquilo. Proteção. E Gi, qual as redes sociais para o pessoal poder te seguir, fazer Vamos pergunta, lá. que eu já daqui a pouco eu vou lá podem já. perguntar, vocês já descobriram que eu gosto de responder, fiquem em paz, e eu respondo mesmo, viu? @Gisele com Z, tá, gente? Minha mãe quis fazer com Z, eu sei que tem outras Giseles com Z, são poucas, mas tem. Gisele.Cader. Casa, amor, dado, escola, rei. Desde pequenininho eu falo isso. Gisele Cader, porque tem gente vai com K, é o quê? É Cádiz? Então, é Cader. Então, @Gisele Cader, você será muito bem-vinda por lá. Nada é óbvio, então pode perguntar. Diariamente eu trago vídeos que podem ajudar vocês. Um insight, um direcionamento. Olha, não faz isso aqui não. Olha, faz isso aqui assim, que pode já ajudar no seu dia a dia. E com certeza, na hora que isso evitar um BO, você vai lembrar de mim. Com certeza. Gente, vamos deixar aqui também na descrição as redes sociais da Gisele. E aproveita, gente, segue, se inscreve no canal. Muita gente assiste e não se inscreve. Verdade. Compartilha esse vídeo aqui completo e também lá no nosso Instagram, compartilha também os cortes que a gente for colocar lá. Marca a Gisele e fala, Gisele, vi, gostei, me ajudou nisso, nisso e nisso. E também, lá a gente também tá no Spotify, né? Então tá na academia, já vai ouvindo aqui a Gisele. Tá no trânsito. Tá no trânsito e já toma atitude pra ajeitar esses negócios aí, igual eu vou fazer. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, ter Gisele aqui. Obrigada por ter disposto o seu tempo pra estar aqui com a gente. E é isso, né, Lu? É isso. Não queria me despedir, mas a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um episódio aqui no IntegraCast. É isso aí. Tchauzinho. Tchau, tchau. Oi? Oi? Obrigada.